Boa noite, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live de Geografia e História do Tocantins. Professor Johnny Thalita Gregório, o Átila Ferreira, boa noite, Martins SS, boa noite, Evandro Rezende, meu amigo Evandro Rezende, boa noite, Ávila Borges, boa noite, Pérola Baby Kids, boa noite, Giovânia Marques, sejam bem-vindos, Claudemilson Miranda, Cláudia Reis, Cíntia Simões Vieira, Giovana Souza, Maria Vitúria, sejam bem-vindos, muito bem-vindos à nossa live, mais uma live sobre Tocantins. Boa noite, Nirley Castro Macedo Fernandes, meu amigo Nirley, boa noite. ProBR-010, movimento ProBR-010, até é bom fazer um breve comentário sobre a BR-010. Muita gente pergunta, hoje mesmo eu estava respondendo a algumas dúvidas. Professor, me diga, a BR-153, qual o nome dela? Diga aí para mim, Johnny. Aqui estudando para Polícia Civil, Direito, pausa para Geografia, show de bola. Então vamos lá, já trazendo essa dúvida porque aqui entrou o movimento ProBR-010. Kiko Augusto, boa noite, família reunida aqui na live. Maíra Galvão, boa noite. Meninos, existem em Tocantins algumas rodovias federais, tá? Grande Assunção, Eusiane Soares, boa noite. Leonardo Barros, não sei se o Leonardo Barros é o meu amigo Leonardo Barros de infância ainda, acho que não. Pela foto, tá bem pequenininha, mas parece outra pessoa. Olha só, a BR-153, ela é Belém-Brasília? A BR-010 é Belém-Brasília? E aí, me diz. Laiane Valadares está aqui dizendo que a BR-153 é transbrasiliana. Aquino Verscosa está dizendo que é Belém-Brasília. E aí, será? Eu estava, agora há pouco, estou sozinho aqui em casa com a minha pequena. Minha esposa estudando com os colegas, umas colegas e colegas de ambos os sexos, penso eu. Estava eu cuidando da minha pequena aqui, fazendo tudo, né? Tentando colocar ela para dormir. Vou demonstrar para vocês como é que estava ela querendo dormir. Será que dorme desse jeito? Ó, aí ela querendo tirar foto. Papai, tira foto minha. Papai, outra foto. Não, pai, eu tenho que estar sorrindo. Papai, assim não, pai. E aí, adivinha como ficou? Haha, venci pelo cansaço. Show de bola. Mas vamos voltar às BRs, né? Vamos lá. Meninos, tadinha nada. Dormiu, acho que uns 4 minutinhos antes da gente começar a nossa live. Mas ela tá doida querendo vir para cá, participar. Olha só, a BR-153, o nome dela é Rodovia Transbrasiliana, tá? A BR-153 se chama Rodovia Transbrasiliana. Agenor Milhomem Lima, fui seu aluno em Gurupi, Tocantins. Show de bola, Agenor. Abraço aí para Gurupi. Missão dada, missão cumprida, Giovana. Então, a BR-153, ela foi construída... iniciou a sua construção, na realidade, no governo JK. Lembrando a vocês que o governo JK foi de 1956 a... Até esqueci minha água, lá no quarto, tem que ir lá buscar. De 1956 a 1960. Naquela época, o mandato de presidente da República durava 5 anos. Então, durante o governo JK, que iniciou a construção de Brasília, no Planalto Central, dentro do estado de Goiás, e a partir da construção de Brasília, iniciou a construção de rodovias radiais. Professor, o que são rodovias radiais? São rodovias que partem da capital em todas as direções. É como se fosse um aro de uma bicicleta, onde você tem no centro, no miolo do aro, você tem a capital Brasília, e partindo dela em todas as direções, que são os aros, né, do centro do miolo da bicicleta, são esses raios que formam as chamadas rodovias radiais, que partem da capital em todas as direções. Perfeito. A BR-153 é uma rodovia radial? Não. A BR-153 é uma rodovia longitudinal. O que isso quer dizer? Rodovia sentido norte-sul.
o meridiano de Greenwich, ou Greenwich, ou Greenwich, ou Greenwich, esse meridiano central, ele é sentido norte-sul. Então, toda rodovia sentido norte-sul, ela vai ser chamada de rodovia longitudinal. Toda rodovia federal que inicia com o número 1, 153, que corta o Mato Grosso, 163, 163, diversas rodovias, 100 alguma coisa, 101, lá próximo ao litoral, certo? Essas rodovias, sentido norte-sul, todas começam com o número 1. Todas elas começam com o número 1. Professor, e aí? E aí que elas não passam em Brasília. A BR-153, ela não passa em Brasília. Na realidade, quando você saía de Brasília, no início ainda do processo de construção de Brasília e da construção de rodovias federais integrando o interior do país, a principal rodovia que se fazia de acesso de Brasília sentido ao norte do país era via BR-153. Certo? Quer dizer, nós tínhamos que ir até Anápolis, e Anápolis, Goiânia e Anápolis que passam o 53, não em Brasília. Então lá em Anápolis, pegava a BR-153 e subia sentido ao norte. Por isso, queria ir para Belém, você então ia para Anápolis e lá seguia na 153 até grande parte do conteúdo pela 153 sentido a Belém. Por isso ela é conhecida no país inteiro como rodovia Belém-Brasília. Mas ela tem outro nome, rodovia Transbrasiliana, também chamada de rodovia Bernardo Sayão. Professor, boa noite, Alexandra. Boa noite, ou Alexandra, perdão. Boa noite. Boa noite. Além da rodovia Transbrasiliana, assim chamada, ela também é denominada rodovia Bernardo Sayão. Quem foi Bernardo Sayão? A Jaiária está falando aí, não passa em Brasília e nem vai para Belém. Exato, sai de Aceguá, no Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai, a BR-113, finaliza, corta a região sul, passa pelo sudeste, centro-oeste e finaliza em Marabá, no sul do Pará. Ok? Simone Lima, boa noite. Então nós podemos afirmar que a BR-153, apesar de ser conhecida com o nome de Belém-Brasília, ela é denominada rodovia Transbrasiliana e também denominada rodovia Bernardo Sayão. O Aleph Dourado está falando, o Bernardo Sayão foi um engenheiro agrônomo, até isso já caiu em prova, hein? Ele foi engenheiro agrônomo, ele não era engenheiro civil, não era florestal, ele era engenheiro agrônomo, responsável pela construção da BR-153. Porém, Giovânia, ele faleceu antes da conclusão da BR, ocorreu um acidente no acampamento, madeira, em cima de Bernardo Sayão. Estava ali descansando e acabou falecendo ainda durante o período de construção da rodovia. Por isso, Bernardo Sayão é homenageado é homenageado na BR, com seu nome na BR-153. Se você prestar atenção, todos os municípios por onde passa a BR-153 em solo tocantinense têm alguma coisa com o nome de Bernardo Sayão. Todos os municípios. Professor, você quer dizer que em Paraíso do Tocantins, alguém aqui mora em Paraíso? Dá um alô aí. Alguém? Ninguém mora em Paraíso? Alguém já morou em Paraíso? Tenha vergonha não, gente. Vamos lá. Meus avós maternos foram pioneiros em Paraíso. Foram para lá no início da década de 60. Em Paraíso você tem a principal, a Giovana Souza está dizendo aí. Professor. Em Paraíso, a principal avenida comercial é a Avenida Bernardo Sayão. Não sei se a Giovana sabe, mas o trecho onde hoje é a Avenida Bernardo Sayão, Giovana, é onde passava a BR-153 no passado, certo? Lá onde é a Bernardo Sayão. Se você prestar atenção, a Bernardo Sayão, o início dela é na BR-153 e o fim dela também vai ser lá na frente, na BR-153. Por isso que ela recebe o nome de Avenida Bernardo Sayão. Professor, e o trecho onde passa a BR-153 lá em Paraíso, hoje se chama Avenida Transbrasiliana, que são os dois nomes que a BR-153 tem, oficiais, Bernardo Sayão e Transbrasiliana. Mas, volto a dizer, conhecida como Belém-Brasília. A Eusiane está falando, minha cidade tem a Avenida Bernardo Sayão, muitas cidades têm. Em Guaraí também tem, Guaraí também é a principal com esse nome, o Aleph mencionando aí. Miranorte, você percebe que todas as cidades têm, certo? Alguma coisa com o nome de Bernardo Sayão. Lá em Grupi tem até um colégio com o nome de Bernardo Sayão, ok? O CBS, Colégio Bernardo Sayão. Professor, então tá, entendi quem foi Bernardo Sayão na história. Vai ficar salvo assim, Simone. Entendi quem foi Bernardo Sayão na história, Araguaína também tem, Grupi também, tá vendo aí? Entendi quem foi Bernardo Sayão, entendi a importância dele para o norte goiano, hoje estado de Tocantins, através da construção da BR-153. Então coloca na sua mente também o seguinte, eu vou ali pegar a água, porque falando demais aí vai
ficando aqui garganta seca, né? Esqueci a água aqui do lado da minha gatinha. Opa. Tá escuro aqui. Opa. Peguei aqui. Tô saindo. Momento, meninos. Ali depois que minha pequena dorme, rapaz, não é fácil acordar ela não. Tem que dar um jeito nessa porta, faz barulho demais quando abre. Ok. Professor, tem até uma cidade com o nome Bernardo Saião. Exatamente, tem sim, Giovana. O que nós temos? Barrolândia também tem. Toda cidade da BR-153. O que você tem que colocar em mente, então? Toda cidade que está ao longo da BR-153 é cidade recente, que surgiu na segunda metade do século XX. Professor, tem o município Bernardo Saião? Tem sim, Alexandra. Ok. Professor, eu morri e não sabia. Toda cidade, às margens da BR-153, são cidades recentes. Todas elas, em solo tocantinense. Tá? Por quê, professor? Surgiram a partir da construção da BR, ou foram emancipadas a partir da construção da BR. Ok? Compreenderam aí? Professor, você quer dizer então que eu não posso fazer alusão a nenhuma cidade na BR-153 como se fosse cidade antiga? Não, de forma alguma. E é um erro comum quando se fala de Araguaína, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar para vocês. No estado do Tocantins, nós tivemos alguns ciclos econômicos que são abordados em prova, tá? Alguns ciclos econômicos. Quais foram eles? Vou desativar os comentários aqui rapidinho e daqui a pouco eu volto com eles novamente. Ok. Que ciclos econômicos foram esses, professor? No século XVIII, entre 1724 e 1780, professor, 1700 e alguma coisa é século XVIII? É, século XVIII. Professor, como assim século XVIII? Não seria século XVII? Não, gente, de forma alguma. Eu pergunto a vocês, nós estamos em que século hoje? Século XXI. Século XXI. Mas em que ano nós estamos? 2021. E daí, professor? 2021 começa com 2021. 2021, 2021, certo? Então você pega os dois primeiros dígitos, no caso 20, 2021, os dois primeiros são 20, e soma mais um. 20 mais 1, século 21. Se estivéssemos no ano de 1990, os dois primeiros dígitos são 19. 19 mais 1, século 20. 1850, 18 são os dois primeiros dígitos. 18 mais 1, século 19. 1750, 17 mais 1, século 18. Exatamente. Então, entre 1724, onde se iniciou a descoberta do ouro na nossa região, no antigo norte goiano, e 1780, que chegou a decadência da mineração do ouro, nesse intervalo de tempo nós tivemos o chamado ciclo da mineração do ouro. Professor, tá, e esse ciclo da mineração do ouro ocorreu onde? Utilizando o nosso mega mapa, tábua de carne, que o meu amigo Evandro Rezende, lá do Lar do Churrasqueiro, me presenteou. Vai lá, entra lá no Lar do Churrasqueiro, que vai ter muita coisa legal para você presentear as pessoas. Aqui no Tocantins, meninos, nessa região aqui, ó, do Tocantins, na região sudeste do Tocantins, foi onde ocorreu a descoberta do ouro no antigo norte goiano. Nessa região aqui. Quando ocorreu a decadência da mineração, a população que estava aqui começou, ó, a vazar fora, a ir embora. Por quê, professor? Porque pagava imposto demais. Imposto demais e tudo era muito caro. Tudo era muito caro porque era proibida a agricultura na região da mineração. Era proibida a pecuária na região da mineração. Era proibida a navegação nos rios da região onde ocorria a mineração do ouro. Professor, por que a coroa proibia a agricultura, pecuária e navegação? Porque a coroa não colhia, à época, não colhia impostos em cima da produção agrícola e da pecuária. E, através dos rios, poderiam fugir com o ouro sem pagar os devidos impostos mais facilmente. Então era proibida a navegação na região da mineração, era proibida a agricultura, era proibida a pecuária. Sabe o que aconteceu na década de 70 para a década de 80 do século XVIII? Rapaz, não está encontrando mais ouro aqui. Quer dizer, está encontra, mas numa proporção muito menor. Os impostos pagos são muito altos. E o custo de vida é mais alto ainda. Como assim? Uai, se lá não produzia nada, tudo que chegava, demorava para chegar, chegava muito caro. Então não valia mais a pena. Lembro a vocês que
Natividade é a cidade mais antiga do estado do Tocantins, que Natividade surgiu da descoberta do ouro. Não só Natividade, mas muitas cidades aqui do sudeste do Tocantins, dessa região, surgiram a partir da descoberta de ouro. Professor, você quer dizer então que Natividade, no auge da mineração, teve mais de 40 mil escravos, no auge da mineração. Que Natividade, na estimativa do IBGE, mais atualizada, Natividade não tem 10 mil habitantes. Quer dizer, Natividade naquela época, aproximadamente 200 anos, quase 200 anos atrás, quase não, deixa eu ver, 1700, quase 300 anos atrás, né? 250, 270 anos atrás, Natividade ela teve mais de 40 mil escravos, numa época em que nós não tínhamos estradas, numa época nós não tínhamos carros, numa época que nós não tínhamos aviões, nós não tínhamos facilidade de acesso, eram mais de 40 mil escravos. Natividade era o município mais populoso de toda a província de Goiás. A capital de Goiás, cidade de Goiás, chamada por muitos de Goiás Velho, não tinha a população de Natividade. Você vê como o ouro movimentava a população naquela época. Só que quando veio a decadência do ouro, o que aconteceu com o povo? Foi embora. Hoje Natividade não tem 10 mil habitantes. Compreende aí? Professor, então Natividade já foi um importante centro econômico. Sim, Natividade e Redondeza. Professor, então ali já ocorreu forte exploração aurífera. Sim, verdade. Professor, eu poderia dizer então que quando ocorreu a decadência da mineração do ouro, veio outro ciclo econômico. Nós tivemos o primeiro ciclo econômico, foi o ciclo da mineração do ouro. Quando ocorreu a decadência da mineração, veio o ciclo da navegação e veio o ciclo da pecuária. Como assim, professor? A coroa portuguesa, para evitar o despovoamento da região, o que a coroa fez? Ela começou a incentivar isenção de impostos por 10 anos para quem estabelecesse pontos comerciais às margens dos rios Tocantins e Araguaia, para quem viesse a desenvolver a pecuária na região. Então, se você vai desenvolver uma atividade econômica, você vai ser isento de imposto. Era uma forma de fazer com que a população permanecesse naquela região. Professor, então após a decadência do ouro, iniciou no fim do século XVIII, porque o ouro ocorreu a decadência entre 1770 e 1780, veio a decadência. Então, posterior a esse período de 1780, veio o ciclo da pecuária e o ciclo da navegação. São dois ciclos econômicos que ocorreram no mesmo período, no fim do século XVIII para o início e decorrer do século XIX. Ok. E aí, professor? E aí que as primeiras cidades que surgiram do ciclo, fim do século XVIII para o decorrer do século XIX, que surgiram do ciclo da pecuária, estão aqui na região. Não foi aqui que tinha o ciclo do ouro? Não foi aqui que surgiram as primeiras cidades? Então, nessa região ou próxima a ela, que surgiram as primeiras cidades do ciclo da pecuária. Foram elas Lizarda, foram elas Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. Professor, então, Ponte Alta do Bom Jesus, Taguatinga e Lizarda, um pouco mais acima, foram as primeiras cidades que surgiram do ciclo da pecuária. Exato. Professor, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar com isso falando para você que conhece Araguaína, para você que mora em Araguaína, para você que sabe que Araguaína é a capital do boi gordo. Se na prova fala que Araguaína é uma cidade que se originou no ciclo da pecuária, a afirmativa é verdadeira ou falsa? Responde aí para mim. Araguaína é uma cidade que surgiu no ciclo da pecuária. A afirmativa é verdadeira ou é falsa? E aí, quero saber. Tem a Alexandra aqui. Eu não sei se a Alexandra que foi minha chefinha no SESC, não tenho certeza. A foto não está aparecendo muito não, mas a foto está tão pequena e a vista não é tão boa. O João Filho está dizendo que é falso, a Deusanira está dizendo que é falso, o Rabli, não sei, Simão está dizendo que é falso, errado, J. Queiroz, falso, Flávio Aguiar, falso. Meninos, é claro que é falso. Araguaína é do ciclo da pecuária de forma alguma. Olha só, o ciclo da pecuária Clarete Evelyn. Não, cuidado. Olha só, o ciclo da pecuária surgiu durante o fim do século XVIII para o decorrer do século XIX. A Jaiária está deixando claro aí, Araguaína surgiu com a BR-153. BR-153 é na segunda metade do século XX. Então, Araguaína
Rabilho, desculpa. Araguaína surgiu na segunda metade do século XX. Não é oriunda do ciclo da pecuária, portanto. Tá claro isso aí? Perfeito. Professor, me diz uma coisa então, e o ciclo da navegação? Meninos, a navegação ela era intensa com Belém do Pará, tá? Então tinha uma troca comercial com Belém do Pará, tanto encaminhava mercadorias como trazia mercadorias de Belém. Mandava para lá, trazia de lá. E as primeiras cidades, não únicas, mas as primeiras que surgiram do ciclo da navegação, se localizam na região do Bico Papagaio. Essa região parece um bico aqui, ó, no extremo norte. Foram elas Araguatins, aqui no Rio Araguaia, Itaguatins e Tocantinópolis. As 3 primeiras cidades que surgiram do ciclo da navegação, certo? Que foi entre o fim do século XVIII e no decorrer do século XIX. Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis, no Bico do Papagaio, ok? Professor, mas eu já ouvi falar de outras cidades que tiveram seu desenvolvimento ou origem associada ao ciclo da pecuária. Temos, tanto no Rio Araguaia como no Rio Tocantins, mas as provas costumam dar maior atenção àquelas que primeiro surgiram. Por isso, quando se fala de ciclo da pecuária, Itaguatins, Araguatins e Tocantinópolis. Quando se fala do ciclo da navegação, Itaguatins, Araguatins e Tocantinópolis, lá no Bico. Quando se fala do ciclo da pecuária, Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. O Marcos Sarapião está falando, povoado Lontra impulsionou a criação da BR-153 que veio a se tornar Araguaína. Mais ou menos. O povoado Lontra, sim, veio a se tornar Araguaína, é anterior à construção da BR-153, mas não foi ele que impulsionou. O povoado impulsionou com a criação da BR, desculpa, eu que interpretei errado a sua afirmativa, tá? Sim, ele foi impulsionado com a construção da BR e deu origem ao que hoje nós chamamos de Araguaína. Até mesmo o Lontra em função do rio que corta o município de Araguaína, Rio Lontra. Perfeito, temos até uma PCH, uma pequena central hidrelétrica no Rio Lontra, que deságua, é um afluente do Rio Araguaia. Show de bola, desculpa aí, Sarapião, Marcos Sarapião, a interpretação inicialmente equivocada. Ok, meninos? Tranquilo? Professor, nós temos um outro ciclo econômico importante para a prova. Falei do ciclo da mineração do ouro, falei do ciclo da pecuária, falei do ciclo da navegação, mas tem outro ciclo. Detalhe, hein? Vamos na ordem cronológica. Século XVIII, ciclo do ouro. Século XVIII para o século XIX, na virada do XVIII para o decorrer do XIX, ciclo da navegação e pecuária. E no século XX, entre 1930 e 1950, nós tivemos um ciclo econômico no estado de Tocantins. Hoje, estado de Tocantins. Entre 1930 e 1950. Qual foi esse ciclo econômico? Maria Oliveira Negri, minha prima, Oliveira Negri. E aí, qual foi esse ciclo econômico? De 1930 a 1950. Se vai um texto falando de um importante ciclo econômico que se deu no antigo Norte Goiano entre 1930 e 1950 e pede para você fazer referência ou marcar alternativa que faz referência a este ciclo econômico, ele foi de quê? Foi de exploração de esmeralda? Ele foi da atividade agrícola? Ele foi de quê? Da agropecuária? O que foi esse ciclo econômico entre 1930 e 1950? Vou dar mais uma dica, hein? No Vale do Araguaia. No Vale do Rio Araguaia. Boa noite, Eutiene. Como está? Araguaína presente. E aí, meninos? Esse ciclo econômico entre 1930 e 1950 se deu no Vale do Rio Araguaia, deu origem, olha que dica. Não vou dar essa dica que é fácil demais, não. Jazida de quê? Pronto, já me deram a dica. Paulo Andrade. Cristalândia, oriunda da exploração do alternativa A, ouro. B, quartzo, que é a mesma coisa que cristal de rocha. Professor, você quer dizer que entre 1930 e 1950 nós tivemos forte exploração de cristal de rocha, também chamado de quartzo, exatamente. Professor, e deu origem à cidade de Cristalândia. Gente, coloca uma coisinha na sua mente. Não é Cristalândia que cai na prova, não é Cristalândia. Cristalândia fica muito evidente, então a prova costuma citar a cidade de Pium.
A cidade de Pium costuma ser citada na prova, fazendo alusão ao ciclo do cristal de rocha. Houve tanta produção como exploração, tanto quanto Cristalândia no caso de Pium. E a prova costuma citar a cidade de Pium, fazendo alusão ao ciclo do cristal de rocha, ou chamado de quartzo. Tá claro isso aí? Ok? Professor, o que impulsionou a criação de Miracema e Tocantinha? Rapaz, Tocantinha é mais antiga que Miracema. Tocantinha é a denominada, até o nome antigo dela já foi mencionado em prova, Piabanha, que foi exatamente a atividade da navegação, tá? Mas voltemos aqui. Vou desativar um pouquinho os comentários rapidinho, ok? Boa noite, Isadora SS. Seja bem-vinda, Marcelene. Boa noite. Opa, deixa eu só desativar os comentários aqui. Cássio, boa noite. Ok, professor, entendi então que o Vale do Araguaia, entre 1930 e 1950, ocorreu forte exploração do cristal de rocha, também chamado de quartzo, e deu origem a inúmeras cidades, ou origem ou desenvolvimento econômico a inúmeras cidades na região do Vale do Araguaia. Exatamente isso. Professor, dentre essas cidades, destaca-se Pium e Cristalândia. Mas são as únicas? Professor, na prova... Dois Irmãos, Two Brothers. Lá em Dois Irmãos, na rotatória ali, logo na entrada de Dois Irmãos, você tem um monumento, né, que eles fazem alusão a um cristal grandão no meio da rotatória, com peças de cristal ali nesse monumento. Abreulândia, Arapoema, Xambioá, Formoso do Araguaia, Dueré. Você vai ter uma série de municípios naquela região que são citados ou podem ser citados fazendo referência ao ciclo do cristal de rocha. Se você for pegar a região mariana, se você for pegar a região do Vale do Araguaia, toda ela tem uma ligação direta ou indireta com a exploração do cristal de rocha ou desenvolvimento econômico a partir da exploração do cristal de rocha. Eu me recordo não porque eu não era nascido, mas vovô, pai de mamãe, ele veio da Bahia, do interior da Bahia, Remanso, para essa região. Na época não tinha carro, né, para chegar aqui. Então veio bater aqui em Porto Nacional, pegou vovó, foi bater lá em Pium. E lá iniciou a constituição dos primeiros filhos. Depois, com a decadência do cristal de rocha, já por volta de 1950, ele ali permaneceu em Pium durante um tempo e depois migrou no início da década de 60 para Paraíso. Professor, você quer dizer então que Paraíso do Tocantins, lembra? Margem de BR-153 surgiu a partir da construção da BR e a construção da BR se iniciou no fim da década de 50. Então, todas as cidades ao longo da BR-153 em solo tocantinense têm sua emancipação política entre o fim da década de 50 e 1997. Porque até 97 foi emancipado municípios ao longo da BR. Depois, 98 em diante, na BR não teve mais nenhum município que foi criado. Ok? Vamos então relembrar aqui, para vocês matarem a saudade entre si. Vou ativar comentário rapidamente. Boa noite, Marcelene. Ok. Vejamos o seguinte. Eu falei no século XVIII do ciclo do ouro. Falei entre o fim do século XVIII e o decorrer do século XIX, ciclo da pecuária e navegação. Falei do ciclo do cristal de rocha entre 1930 e 1950, ou seja, na primeira metade do século XX. Perfeito aí? Boa noite, J. Carlos Faustino. Muito boa noite. Tudo bem aí, meninos? Compreender esses ciclos econômicos? Professor, como é que esses ciclos econômicos são abordados em prova? Meninos, eles já foram algumas vezes abordados em prova, fazendo referência aos ciclos econômicos e pedindo para você fazer a relação de quais municípios surgiram a partir do ciclo econômico do ouro, do ciclo da pecuária, do ciclo da navegação, do ciclo do cristal de rocha. Mas tem um outro detalhe aí, Edgar Biracu. Edgar, tem um outro detalhe aí. Na prova, ele ainda faz referência a uma cidade no estado de Tocantins que surgiu do processo de aldeamento. Alguém sabe dizer que cidade foi essa que está relacionada à sua origem, ao processo de aldeamento? Alguém? Marquinhos Catabriga, boa noite, Marquinhos. Rapaz, tem que resolver uma pendenga aí, Marquinhos.
daquele veículo sucata que eu comprei aí em Pedro Afonso, que acabei vendo que está todo depenado o bichinho. Tem que tirar ele até sexta-feira, ó. Rapaz, errada. Vamos lá. Não é Xambioá. Dianópolis, João Filho acertou em cheio. Gente, Dianópolis, ela surgiu exatamente, Alexandra. Dianópolis é uma cidade antiga, tá? É uma cidade que surgiu durante o período do ciclo da mineração do ouro. Tá? Localizado, professor, onde é que fica mesmo Dianópolis? Dianópolis está aqui na região sudeste, ok? Aqui se localiza Dianópolis. Devo estar passando por lá essa semana ainda. Acho que quinta-feira, talvez eu vá dormir lá na quinta-feira. Hoje é quarta? Não, hoje é terça, depois de amanhã. O que nós temos? Em relação a Dianópolis, apesar de ter sua origem durante o período do ciclo do ouro, Rodrigo Freitas, costuma-se associar Dianópolis a um processo de aldeamento, ok? E não exatamente a exploração do ouro. A prova costuma relacionar Dianópolis a um processo de aldeamento. Lembrando vocês que na região de Dianópolis, já ia mencionando aqui, Samuel, antigamente denominada São José do Duro, exatamente isso, antigamente denominada São José do Duro. Na região de Dianópolis, nós tínhamos duas tribos indígenas denominadas, quais eram elas? Alguém sabe dizer o nome das tribos indígenas? Na região de São José do Duro, hoje Dianópolis. Keilane Alves, Monte do Carmo, a nossa metrópole de Monte do Carmo aqui presente. E aí, meninos, quais eram as duas tribos existentes na época em São José do Duro, hoje município de Dianópolis? Não. Nós tínhamos ali na região os indígenas Acroá e Chacriabá. Acroá, A-K-R-O-A e Chacriabá. Praça dos Noves. Dos Nove, né? As tribos Acroá e Chacriabá. Professor, essas duas tribos não existem mais, foram extintas. Por quê? Porque, se você prestar atenção, aqui, de novo, no nosso querido mapa do Tocantins, eu tenho tribos indígenas aqui na Ilha do Bananal, eu tenho tribos indígenas aqui em Gurupi, quer dizer, uma tribo, né, os Pancararu, eu tenho tribo indígena aqui em Lagoa da Confusão, eu tenho aqui em Tocantins, eu tenho aqui em Goiatins e Itacajá, eu tenho aqui em Santa Fé do Araguaia, eu tenho aqui os índios Apinagé, no norte do estado, em Tocantinópolis, Maurilândia, Cachoeirinha. Eu tenho tribos indígenas em diversas regiões do estado, mas aqui no sudeste eu não tenho. Aqui na região sudeste não há tribo indígena. Professor, por que não há tribo indígena nessa região? Não há tribo indígena nessa região porque foi nessa região que ocorreu forte exploração do ouro. E o conflito era intenso entre os indígenas e aqueles que estavam em busca da mineração. Portanto, como os indígenas promoveram a morte de muitos, principalmente escravos, gerando prejuízo àqueles que estavam lá na busca do ouro, então resolveram promover o massacre dos indígenas na região. Por isso, as tribos Acroá e Chacriabá não existem mais. Sandra Araújo, Cessi, Monte do Carmo, metrópole de Monte do Carmo. Mas as tribos, Alexander, Acroá e Chacriabá. Chacriabá, X-A-C-R-I-A-B-A, com o último acento agudo no último A. Chacriabá, ok? E Acroá, A-K-R-O-A, com acento agudo no último A. Ok? Professor, então no sudeste de Tocantins não tem tribo indígena. Não, exatamente, foram extintos em função do conflito com os não indígenas que estavam ali explorando o ouro. Ok? Tranquilo? Como essas tribos não deram nome à estação de ônibus aqui em Palmas? O Paulo está mencionando exatamente porque as estações de ônibus em Palmas recebe o nome das tribos indígenas, exceto de duas tribos. Duas não, 3 tribos indígenas que não tem o nome das estações, que são Pancararu, Avacanoeiro e Crau Canela. Ok? Lucas Lima, boa noite, seja bem-vindo. Professor, nas provas utiliza tribo indígena, não é um termo ideal. Não entendi a sua colocação para a prova, certo? Agora, cada tribo ela tem inúmeras
aldeias e, consequentemente, inúmeros caciques. Nós temos mais de 80 aldeias na tribo Xerente, pertencentes à etnia Xerente. Talvez você esteja fazendo referência a isso, de etnia, né? Nós temos mais de 80 aldeias e, consequentemente, mais de 80 caciques nos índios Xerente. Ok? Boa noite, Liliane. Vou, então, desativar novamente comentários aqui para a gente continuar, tá? Rapidinho. Daqui a pouco eu volto com os comentários. Sim. Opa, antes, deixa eu ativar aqui e só colocar aqui para vocês. DDD 63, telefone 98485-7576. Se você quer a apostila grátis sobre geografia e história do Tocantins, é só mandar um zap para esse número aí, ok? Apostila gratuita de geografia e história do Tocantins, manda um zap para esse número, atualizada, que você vai receber as apostilas. Fácil demais. Professor, de graça, de graça. Euler, passei no concurso da PM no TAF. Obrigado pelas aulas, professor. Show de bola. Já estou prestando continência. Lembra da minha cara e desse cabeção. Quando me vê na Blitz, fala assim, professor, vaza. Vai. Pode seguir. Lília Sampaio, é só mandar um zap, Lília, que aí estarei encaminhando para vocês, tá? Edna também, manda um zap aí pro meu telefone. Assim que terminar a aula, eu estarei encaminhando. Sem nenhum custo para vocês. Feitos com muito carinho e dedicação. Tá bom? Vamos lá. Ok, também com exercício lá nas apostilas. Lembrando que a de geografia é de minha autoria e a de história é do professor Nilo Freitas, que lecionou comigo muitos anos aqui em Palmas e hoje foi tentar a vida nos Estados Unidos. Mas a apostila dele muito boa mesmo. Aí ele disponibilizou e falou, professor, pode fornecer para os alunos aí sem problema nenhum. Tá bom? Agora eu vou desativar os comentários rapidinho, depois eu ativo novamente. Tem que mandar, Ione Jorge, tem que mandar para mim um zap nesse número aí para você receber a apostila, ok? Professor, entrei um pouco mais tarde, mas uma notícia boa sobre o concurso de educação do Estado. Belíssima, Samuel, belíssima. Vou falar para você já. Brincadeira. Hoje até o promotor... nossa, fugiu o nome do promotor agora, do Ministério Público, Sidney. Ele mandou uma mensagem para mim sobre um outro projeto de lei associado à educação e era para eu ter perguntado para ele sobre a situação que está, o andamento que está da conversação entre o Ministério Público e o concurso, e eu acabei esquecendo na correria. Mas amanhã eu estarei encaminhando a mensagem a ele para saber em que pé se encontra essa situação e assim que possível estarei repassando para vocês. Se você me pergunta, professor, vai ter concurso de educação? Vai. Professor, quantas vagas? Eu estimo algo próximo a 5.000 vagas, apesar de haver hoje um número de contratos que supera 10.000, mas algo em torno de 5.000 vagas deve ocorrer. Professor, quando deve acontecer? Eu acredito que o edital é lançado esse ano ainda, tá? Que a posse pode ocorrer e deve ocorrer no primeiro semestre do ano seguinte, do ano que vem. Então, quer passar, tem que estudar agora, não pode esperar não. Professor, vai esperar sair edital, beleza, aí você espera mais 10 anos o novo concurso porque você não quis estudar antes da hora, certo? Antes do lançamento do edital, na realidade. Então, estuda agora. Vamos lá, mais um assunto. Falamos dos ciclos econômicos do Estado, maravilha. Falamos um pouquinho sobre a origem de algumas cidades, show de bola. Professor, eu quero saber um detalhe agora a respeito... Deixa eu ver que outro assunto. Me dá uma dica aí de assunto que vocês querem antecipar, que vocês têm dúvida. Senão eu vou escolher um assunto aqui. Tem alguma dúvida aí, algum assunto? Tá demorando, hein? Tá demorando. Vou falar então sobre, se ninguém falar nada, sobre a economia do Tocantins. Posso? Viu, Sandra? Manda um zap aí que eu mando pra ti logo que terminar a aula, tá? Fala pra gente o quê? Sobre o quê? Vamos lá, Paula. Governos. Tudo bem. Sobre os ex-governadores, a sequência. E Camila, economia. Sim, Eva Prazeres. Tudo bem, Eva?
Ok, eu vou comentar então sobre os dois assuntos, tá? Inicialmente sobre o governo. Falou governo, agora já está falando eu Tocantins Araguaia. Sobre os governos, depois eu vou comentar sobre a economia do estado. E aí, se houver tempo, acho que não vai haver, mas numa próxima aula a gente menciona sobre a bacia hidrográfica, ok? Meninos, sobre os governos. Eu vou até, são tantos os entrados, vou anotando aqui no papelzinho para não me equivocar. Ok. Primeiro governador do Tocantins, ou melhor, para falar de governos eu tenho que mencionar um pouco as datas, tá? Oh, você pressionou, me embolei para digitar. Já era, meu parceiro, já era, Paulo. Vamos lá. Depois, Sena. Eu ouço comentários que sim, ok? Eu ouço comentários. Deixa eu desativar os comentários aqui. Anotaram meu número aí? Lembrando a vocês que toda terça-feira às 22 horas nós temos live ao vivo aqui pelo Instagram. Toda terça-feira às 22 horas temos live ao vivo pelo Instagram. Fiz uma aula presencial agora no sábado à tarde para a Uniteams, no aulão solidário. E nesse aulão solidário, rapaz, acredita que boa parte do conteúdo que foi passado lá caiu na prova. Show de bola! Estava conversando hoje com um aluno que fez, ele comentando assim, professor, 4 questões foi além de 2 horas de aula. Meu moço do céu, chute certeiro. Mas vamos lá, meninos. Primeiro, quando se fala de governantes, o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, correto? 5 de outubro de 88. As primeiras eleições para o governo do Tocantins se deram 40 dias após a criação do Estado. Tudo que eu estou falando para vocês já foi abordado em questão de concurso. Quando ocorreram as primeiras eleições, aliás, afirmava-se o seguinte, as primeiras eleições para a formação do governo do Estado do Tocantins ocorreram cerca de 40 dias após a data de criação do Estado. Em que data ocorreram essas eleições? Era essa a questão de concurso. Se o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, as primeiras eleições ocorreram 40 dias depois, 15 de novembro de 88. Professor, e quando ocorreram as primeiras eleições, em 15 de novembro, quem promoveu as eleições? Isso já caiu em prova, TRE de Goiás. Professor, a eleição foi direta, a população que votou, ou a eleição foi indireta? Apenas os deputados votaram. Isso também já caiu em prova. Eleição direta, promovida pelo TRE de Goiás, a população do norte goiano que votou. Professor, norte goiano onde? Como é que determinar quem ficaria dentro ou fora? Meninos, quando a Constituição previa a criação do Tocantins, ela afirmava assim, ó, que essa linha aqui onde está a caneta é o paralelo 13. Então, os municípios a norte do paralelo 13 pertenceriam ao recém-criado estado do Tocantins. Então, a população desses municípios a norte dessa linha, votaram nas eleições de 15 de novembro de 88, fazendo então com que o primeiro governador eleito fosse José Wilson Siqueira Campos. 40 dias após a criação do Estado, é eleito José Wilson Siqueira Campos. Aí na prova fala assim, professor, é verdade afirmar que ele ficou apenas 2 anos no mandato? Na realidade, é verdade afirmar que restava apenas 2 anos para o término de mandato de governador. Por isso, ele permaneceu no seu primeiro mandato aproximadamente 2 anos apenas. Tá, professor, então o primeiro foi José Wilson Siqueira Campos. E o segundo governador, professor? O segundo governador foi Moisés Nogueira Avelino. Moisés Avelino. Professor, Avelino permaneceu no mandato por 4 anos, normalzinho. Professor, e depois de Avelino, quem foi o terceiro governador? De novo, José Wilson Siqueira Campos. Professor, Siqueira Campos foi o terceiro governador? Foi. Professor, quem era o vice dele? O vice era Raimundo Nonato Pires dos Santos. Professor, quem foi esse? Popularmente chamado de Raimundo Boi. Qual a importância dele? Gente, no mês de abril, na primeira semana de abril, anterior ao término de mandato de Siqueira, anterior no último ano de mandato, na primeira semana de abril, ou seja, faltando 6 meses antes das eleições, Siqueira Campos renunciou ao cargo de governador. E quem assumiu foi o vice. Professor, por que ele renunciou? Ele ia pleitear a reeleição. Professor, mas ele era obrigado a renunciar para tentar a reeleição? Não. É porque o seu filho tentaria o mandato para senador. E não poderia o pai ser governador e o para recarregar. Minha esposa está estudando e o carregador ficou com ela. Eu perdi o meu. Mas vamos lá.
Então, Raimundo Boi permaneceu durante aproximadamente 8 meses, até o término daquele ano, permaneceu como governador. Professor, e depois de Raimundo Boi, veio Siqueira Campos de novo, ele foi reeleito. Professor, ele foi reeleito e o seu filho, que foi candidato a senador, foi eleito junto senador da República, no caso, Eduardo Siqueira Campos. Professor, e depois de José Wilson Siqueira, quem foi? Veio Marcelo de Carvalho Miranda, denominado popularmente como Marcelo Miranda. Marcelo Miranda foi governador? Foi. E depois, professor, Marcelo foi à reeleição. 6º mandato, eu digo não de pessoas, mas de mandatos. 6º mandato, Marcelo foi reeleito disputando com Siqueira Campos. Marcelo Miranda. Ó, professor, você quer dizer o quê? Eu estou escrevendo aqui para vocês, tá? Ok? Aqui, primeiro, Siqueira Campos, depois Moisés Avelino, depois Siqueira Campos, aí afasta, vem o vice, Raimundo Boi, 8 meses finais, depois Siqueira Campos, José Wilson Siqueira Campos, depois Marcelo Miranda, reeleito Marcelo Miranda. Professor, quando Marcelo Miranda foi reeleito, antes de terminar o seu mandato, em setembro de 2009, ele foi cassado, foi. E quem assumiu? O vice dele foi cassado também, junto. Quem assumiu foi o presidente da Assembleia, que por eleição indireta, a Assembleia votou, foi eleito governador, Carlos Henrique Amorim, popularmente denominado Carlos Gaguin. Eleição indireta. Depois de Marcelo Miranda, no seu segundo mandato, Carlos Gaguin, eu sei que está invertido, mas você consegue entender. Carlos Gaguin foi eleito através da eleição indireta. Professor, ele ficou de setembro de 2009 até dezembro de 2010. Ele tentou a reeleição? Tentou. Disputou com quem? Siqueira Campos. Quem ganhou? Siqueira Campos ganhou. José Wilson. Professor, esse Siqueira é o mesmo Siqueira Campos que foi governador lá no primeiro mandato. Siqueira, Moisés Avelino, Siqueira, Raimundo Boi, que era o vice, assumiu temporariamente, depois Siqueira, depois Marcelo, Gaguin e Siqueira de novo. Tem uma música de campanha de Siqueira que fala assim, Siqueira, 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 fazendo referência exatamente aos 4 mandatos que o homem teve aqui, né? Ok. Professor, lembra na realidade. Professor, depois de Siqueira, Siqueira não tentou a reeleição, ele renunciou de novo. Agora, renunciou o vice. O vice era o... Nossa, estou lembrando da cidade lá de Kennedy, o João Oliveira. João Oliveira renunciou na quinta-feira, Siqueira renunciou na sexta. Quem assumiu? O presidente da Assembleia. Quem era o presidente da Assembleia? Sandoval Cardoso. Sandoval Cardoso assumiu, professor? Assumiu. E aí, professor? E aí que ele foi... Em 30 dias ocorreu eleição indireta. Ele assumiu temporariamente, ocorreu eleição indireta, e na eleição indireta ele perdeu. Eleição indireta, Sandoval Cardoso. Nos últimos 8 meses que restavam, ele permaneceu governador, restava do término do mandato de Siqueira. Nós temos então, Sandoval Cardoso assume para a eleição indireta, tenta, mas não consegue. Quem vem então? Marcelo. Que Marcelo, professor? Aquele Marcelo. Marcelo Miranda, aquele que já tinha sido governador, um mandato, o segundo mandato, aí foi cassado, ele voltou agora de novo. Marcelo Miranda se torna de novo governador do Tocantins. Professor, meu Deus. Marcelo Miranda se torna governador, se torna. E aí, professor, o que aconteceu? Adivinha? Adivinhou? Cassado de novo. Professor, ele foi cassado? Foi. E quem assumiu, professor? Um cidadão chamado Mauro Carles, porque foi cassado o governador e foi cassada a sua vice, a Cláudia Leles, hoje deputada estadual. Então, professor, Marcelo Miranda foi cassado, quem assumiu foi Mauro Carles, porque era presidente da Assembleia. E Mauro Carles, professor, ele foi eleito governador logo depois através de eleição? Foi. Ele foi eleito através de eleição o quê, professor? Ele foi eleito através de eleição direta, tá? Mauro Carles é eleito através de eleição direta, faltando no último ano de mandato. Mudou a legislação eleitoral. Se faltasse menos de 6 meses, a eleição seria indireta. Mais de 6 meses, direta. Como foi no primeiro semestre do último ano de mandato de Marcelo, eleição direta, Mauro Carles é eleito e Mauro Carles disputa a eleição para reeleição e ele é reeleito governador, permanecendo até o presente momento. Professor, então aqui nós temos a sequência dos governadores. Temos
Vamos lá? Relembrando, eleitos para o mandato, tá? Não aqueles que assumiram tampão. Então você tem Siqueira Campos, Moisés Avelino, Siqueira Campos de novo, Marcelo Miranda, Siqueira Campos de novo, Marcelo Miranda e Mauro Carlesse, ok? Agora, vamos analisar com os interstícios, mas com aqueles que assumiram durante alguns meses até o término do mandato. Nós temos aqui, primeiro Siqueira, depois Moisés Avelino, depois Siqueira, depois o vice Raimundo Boi por 8 meses aproximadamente, depois Siqueira, depois Marcelo Miranda, novamente Marcelo Miranda, aí Carlos Gaguim por aproximadamente 1 ano e 3 meses, depois Siqueira Campos, Sandoval Cardoso por aproximadamente 8 meses, aí vem Marcelo Miranda e vem Mauro Carlesse, que na realidade Mauro Carlesse ficou, não me recordo agora se chegou a 8 meses, mas algo próximo a isso, certo? E volta sendo reeleito governador através de eleição direta novamente. 2 eleições diretas, tá? Que Mauro Carlesse foi eleito. Uma para o término de mandato de Marcelo e a outra para o mandato atual. Show de bola? Fácil demais? Maravilha. Professor, e agora a economia? Dá tempo? Meninos, economia do Tocantins. Faltam 8 minutos para as 23 horas. Porém, a minha bateria está quase no fim. É perigoso a aula não ficar salva, porque se acabar e eu não tiver salvo, não vai dar. Mas vou ativar os comentários só para demonstrar para vocês novamente. Anota, por favor, salva esse número no seu celular, fixado aí embaixo, 6384857576, para você obter a apostila grátis de Geografia do Tocantins. Toda terça-feira, às 22 horas, temos live ao vivo de Geografia e História do Tocantins aqui pelo meu Instagram. Se você não está seguindo, por favor, siga o Instagram. Siga agora. Siga e recomenda ele para os seus amigos. Segue o Instagram e recomenda. Boa noite, Rosana. Sempre bem-vinda. Rosângela Ferreira Bonfim, boa noite. Por favor, me siga no Instagram. Peça aos amigos para seguirem também. Quem vai fazer o concurso de educação, concurso da Polícia Civil, quem vai fazer vestibulares da Unirg, Unitins, IFTO, UFT, tudo isso é abordado na prova, tá bom? E, claro, dando posicionamento final para vocês. Professor, meu Deus, eu fiz a prova da Unitins. Professor, eu fiz a prova da PM, eu fiz a prova do Corpo Bombeiro. Professor, eu tô quase desistindo. De quê? Vai mudar alguma coisa se você desistir? Coloca na sua cabeça, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Sabe por quê? Porque vai dar certo. Professor, você está querendo dizer que... Eu estou afirmando a vocês, Tafarel, meu amigo Tafarel, boa noite. Abraço à esposa. Sabe por que eu digo que vai dar certo? Rapaz, lá em casa deu. 7 crianças, 7 de pai e mãe que não tinham formação superior. 7 crianças, filhos de professores que recebiam salário mínimo, que saíram de Monte do Carmo. 7 crianças que fizeram faculdade, todas em federais, e 6 são concursados. A nossa vida mudou a partir do concurso, mas isso principalmente porque meus pais acreditaram e nós acreditamos que daria certo. Quando você mentaliza que vai dar certo, quando você faz por onde para dar certo, quando você se dedica, quando você estuda, a sua vida muda e vai dar certo. Acredita em você. Você tem que acreditar que é capaz. Se você acredita que é capaz, todo mundo ao seu redor passa a acreditar também. É natural isso. E aqueles que porventura vierem a duvidar, quando você começar a alcançar os seus objetivos, eles vão ficar assim, meu Deus do céu, olha lá, ó, fulano não é que deu certo, não é que tá bem. Rapaz, o que eu tenho de aluno espalhado e concursado por aí, aprovado em universidades diversas, já concluíram suas graduações, estão felizes da vida pelo sucesso atingido, a mesma coisa que aconteceu com eles vai acontecer com cada um de vocês. E vai mesmo, eu não estou brincando não, vai acontecer com cada um de vocês que está aqui em plena terça-feira, às quase 23 horas, 22 horas e 55 minutos, acreditando que é possível, porque é possível. Então, muito obrigado por acreditarem, muito obrigado por lutarem, por não desistirem, porque vai dar certo. Acredita em Deus, tenha fé e faça por onde. Não desistam. Muito obrigado, até amanhã, para quem eu encontrar amanhã. Até próxima terça-feira, para quem encontrar na live, na próxima terça-feira, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula ao vivo aqui pelo Instagram. Segue aí, manda o WhatsApp, salvou o número? Débora, salvou todo mundo. Eusiane, Camila, 156, Alexandra, muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado pela presença. Leidiane,
Roberto, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham uma excelente semana. Bruna, Natura, Acmus, Isadora, Coutinho Oficial. Beijos no coração. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live ao vivo. Gratidão eu. Tchau, tchau. Tchau, Flávia. Obrigado, viu? Salvo faz dias, Débora. Valeu, Edgar. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.